Bom, meu nome é Gilberto, sou aqui da comunidade da Vargem Grande, município de Divino. Eu sou Luciana, era da comunidade Taquaraçu, agora atuo aqui em Vargem Grande. E essa aqui é a Ayla, nossa filhota. 3 anos de muita bagunça e alegria para nossas vidas. Meu nome é Solange Borges Peron, eu sou agricultora agroecológica, resido aqui na propriedade há 17 anos. Meu nome é Nilson, Nilson dos Santos Peron, sou natural de Carangola. Estamos aqui já há 17 anos, na APA do Parque Nacional do Caparaó, Comunidade Fátima Esfera Feliz. Aqui, quando compramos, a gente já tinha café na área. É uma lavoura bastante antiga, uma lavoura uns 40 anos já. E a gente continuou cultivando café, só que com a diferença que antes o manejo aqui era um manejo mais de monocultura mesmo, mais do café, só produção do café mesmo. E aí quando nós adquirimos a oportunidade de estar aqui, a gente começou a plantar outras coisas juntos também. Já logo no primeiro ano já plantamos milho, feijão na área, e depois a gente veio plantando os outros cultivos também, que é bananeiras, alguns tipos de árvores, e entre até mesmo algumas verduras, alguns legumes, coisas que a gente gosta de ter no meio da propriedade, tipo mandioca, batata. Aí com o manejo a gente foi aprendendo muita coisa. Essa propriedade, ela era do meu avô, aí depois quando ele faleceu, aí dividiu para os filhos, porque assim a família tradicionalmente aqui já não usa mesmo nenhum tipo de agrotóxico. Só que o adubo químico ainda fazia parte. Essas ideias dos intercâmbios, a gente sempre conversava muito sobre essa questão de você produzir o café e não ter muito assim, diferencial, sabe? E aí a gente acaba de produzir ele, coloca, sempre tinha essa discussão no grupo. Coloca ele no meio de outros cafés que você não sabe a procedência, não tem diferencial nenhum. Aí disso a gente começou a ver como a gente pode fazer para ter um diferencial na verdade. Eu pelo menos entendi, alguns do grupo também, que o orgânico era, você pega um pedaço da propriedade, põe para o orgânico, mas na outra parte você pode meter veneno, não se preocupar com questão ambiental nem nada. Era isso que a gente tinha na cabeça. Aí eu falava assim, então não é uma coisa que interessa, porque na agroecologia a gente trabalha o todo, né? Conversou com a equipe do CTA, falando, vocês não ajudam a gente a ver o que a gente pode fazer para arrumar uma certificação? Foi aí que o CTA trouxe para a gente 3 opções na época de certificação, que eram as OCS, os SPG e a certificação por auditoria. Na realidade, nós já estamos fazendo com manejo agroecológico já desde quando nós mudamos para cá, tem 16 anos. 16 Agora anos. que nós paramos de usar adubo químico, já tem 8 anos que nós não mexemos mais com adubo químico. E a gente sempre teve esse princípio assim, de construir um mundo mais justo, solidário, um mundo mais fraterno, né? É o princípio assim, bíblico, né, da palavra de Deus, e a gente espera e a gente quer contribuir com isso, colocando as ações em prática. E uma das formas que a gente entende para colocar essas ações em prática, já que a gente é do campo, é trabalhar aí na prática do dia a dia os princípios da agroecologia. Antes da gente vir para cá, meu irmão que morava aqui, né, ele trabalhava o convencional, né? Colocava o adubo, tudo nessa parte aí. Quando a gente veio para cá, a gente viu que a gente queria uma mudança, queria algo mais sustentável, uma coisa mais saudável. E começamos de pouco a pouco essa transição. Fácil não foi não. Teve os altos, os baixos, né? Desanimamos um pouquinho, mas voltamos. E foi através desses cursos que a gente via as visitas, os intercâmbios, que a gente foi fortalecendo mais e trazendo para dentro de nós, dentro da propriedade, que era capaz sim. Quando acreditamos em algo, né? E colocamos em prática. Eu aprendi tudo que eu sei um pouco, foi através dos movimentos, das associações de mulheres e também da parceria do meu esposo, né, que me apoia, né, está sempre assim, me ajudando a capacitar cada vez mais, né, a gente participar de encontros fora, porque isso empodera nós mulheres estar se envolvendo mais na propriedade.
Muitas das vezes eu ouço tantas mulheres falar, eu vou dar uma ajudinha o esposo na lavoura. Não é ajudinha, nós estamos trabalhando, né? Nós tiramos o nosso tempo, faz várias atividades, em casa, no quintais, em torno, a família, mas a gente trabalha direto, né, com o trabalho da roça. É um tempo que a gente vê que isso fortalece a gente, ensinando nossos filhos a valorizar a terra. Quando veio para aqui, para o sítio, a lavoura já tinha um costume de estar jogando o adubo, né, Nilson? E a gente viu o processo que tinha que ser de pouco a pouco. O que nós fizemos? Comecemos a diminuir a quantidade do adubo. Nunca que tira de uma vez só. Não impede ele querer fazer isso de uma vezada, não. Mas se ele for fazer isso trocar a comida da lavoura por outra, ele pode ter certeza que ele vai ter uma queda brusca. Tá? E nos últimos anos, alguma das experiências que a gente fez aqui que para nós está dando mais resultado, primeiro é o seguinte, é o manejo do solo. E o manejo do solo consiste em roçada programada. O que é roçada programada? A gente nunca roça matos pequenos. A gente deixa o mato crescer, ele paiar um certo tamanho, na hora que ele está começando já dá semente, aí a gente vai e faz uma roçada. E normalmente essa roçada a gente tem procurado seguir o calendário biodinâmico, bem a questão do EM aqui na propriedade, usando para vaporizar o café e também no chão, aplicando no solo. E o outro produto que a gente tem, começamos a usar na lavoura aí também, ainda não usamos na lavoura toda, mas um pouco que a gente usou, a gente viu o resultado, é o bocacho. E lá na lavoura a gente faz um risquinho em torno do pé de café, uma meia-lua pro lado de cima, né? E coloca aí a faixa de 1 litro, 1,5 litro, meio litro, aí depende da quantidade do material que a gente tem disponível e a quantidade de pés de café que tem. E aí nesse mesmo risco, algum trecho a gente passou também a usar o pó de pedra, joga por cima, ali também a gente aplica o EM depois também para ajudar no processo, né? Olhando pela lógica de fazer a adubação, né? Que seria, vamos dizer, já a partir de setembro, outubro, novembro, isso vai variar de região para região, de localidade, e tem a ver também com o tempo. Obviamente que um período muito seco, no caso do bocacho, não é recomendado não, tá? Mas no período agora que entra o período das águas, ele surte um efeito melhor, tá? Estou olhando mesmo fazer a certificação de orgânico, a princípio é de auditoria. Agora a gente está trabalhando também o SPG, o orgânico também tem suas regras, né? E uma das regras, você tem 5 anos para pôr 100% das suas áreas para o orgânico. As dificuldades maiores iniciais, realmente, o largar o adubo químico, as lavouras sentiu por uns 2 anos, assim, as lavouras sentiu bastante. Uma das dificuldades nossa muito grande no início também era a questão dos insumos. A gente não tinha onde buscar um insumo para substituir o adubo. Tinha sim, os manejos a gente já fazia, mas que não era suficiente. Uma das alternativas era o esterco de boi. A cama de frango, nós até compramos também, mas só que agora que começou a virar uma realidade maior para a gente. Passagem tratamos com farelo de mamão. Esse ano estamos tratando com farelo de mamão de novo. Muito prático, né? Você usar. Usa pouco, né? Usa pouco, ele já vem assim, de uma forma mais fácil de manusear ele, né? Isso, eu colho café, ajuda na colheita. No terreiro também eu contribuo de mexer. Esse ano também eu, assim, fui tentar ir começar no orgânico, eu comecei a fazer um café especial também. Foi assim, uma saca que eu consegui, mas levava minha filha para a roça uma hora ou outra e a gente catava lá uns grãozinhos e acabando que no final eu fiquei bem animada. De áreas que não muito grandes, a questão do grupo é muito importante, porque através do grupo que a gente consegue tanto mandar o café lá para a Copifam, onde é a cooperativa que a gente vende esse café, quanto também trazer insumos, porque aí dá as quantidades necessárias. Que se fosse só eu, por exemplo, não teria quantidade de café para enviar, não teria a necessidade de gastar o tanto de insumo para encher um caminhão. Então o grupo tem essa importância. Além de tudo, a questão de incentivar o outro mesmo, né? Nesse caso aqui, para a gente ver a experiência de um, você aprende o que ele está fazendo, a pessoa vê o que a gente está fazendo também. Então é sempre aquela troca de experiência que tem
ali dentro do grupo mesmo que vem ajudando. Sempre tem um mais animado que puxa a fila, sempre tem aquele mais garrado também, que é bom, a gente não precisa estar ali dando umas cutucadas de vez em quando, né? Mas só que, assim, eu desde sempre que eu me lembro, eu sempre fui muito envolvido com a questão de grupo. Então, as aves geralmente a gente deixa mais sair num planta, um tipo específico. Aqui que eu acabei plantando muito abacate, plantei também um pouco de imbaúba. Só que a gente foi aprendendo muito com esse processo. Uma das coisas que eu aprendi mesmo, por exemplo, que não é toda área que aceita um adensamento maior de aves, alguma área aceita mais, algumas áreas aceitam menos. Mas, por exemplo, quando você vai implantar um sistema de agrofloresta, um sistema aí de cultivo diversificado numa área, a questão do sol é bastante importante. Eu reparei muito isso aqui. Como aqui à tarde já não pega sol mais, deu ali 2 horas da tarde, já não tem sol, então os pés de café se sentiu muito com o adensamento de árvores e bananeiras. Então eu tive que tirar um pouco, diminuir bastante. É uma coisa muito importante quando a gente, desses cultivos que a gente tem diversificado no meio das propriedades, é a questão dos manejos. Uma coisa que eu aprendi muito também nesses anos aí que a gente vem fazendo. Por exemplo, você tem uma bananeira no meio de um pé de uma lavoura de café, você não pode ter uma toceira de banana. Você tem que ter uma banana que você faz ali o manejo dela. E aí sim, os dois conseguem viver bem. Se tem uma árvore no meio da lavoura, é muito importante você estar fazendo o manejo dela. Se você deixar ela adensar ali, naturalmente ela vai começar a abafar os pés de café. Então, foi coisa que a gente foi aprendendo aí ao longo desses anos. Você dando conta de fazer isso, você consegue ter uma área aí diversificada, produzindo tanto café, que é importante para a gente, para a questão da renda, mas produzindo também outros alimentos, tanto para a gente quanto para os animais que vivem ali, que dependem disso.